Galera, oficialmente boa noite. Um prazer estar novamente com vocês aqui. Não é? Nada melhor que poder trabalhar na saúde. Desejo isso a vocês todos, a seus familiares e principalmente nós todos estarmos aqui agregando valor à nossa bagagem de conhecimento e nos preparando cada vez mais para o futuro. Hoje nós vamos abordar a primeira parte, uns slides que eu preparei de energia endotérmica e exotérmica, que é muito importante para a termodinâmica. Vamos relembrar rapidamente soluções, que na verdade é uma aula de química, para deixar vocês afiados para substâncias puras, que é daí direcionada à termodinâmica, fazendo com que vocês, aula a aula, fiquem deixando cada vez mais forte a base de vocês para enfrentar os conteúdos, entre aspas, um pouco mais difíceis lá na frente. É que com o correr das aulas aí vocês vão ficar cada vez mais afiados, não é? Mais confiantes e cada vez sabendo mais. Então, vamos lá. Hoje nós vamos abordar algo bem legal sobre... Estão enxergando aí o slide, galera? Sim. Sobre as octanas da gasolina. Bem legal mesmo. A octanagem. Todos vocês já ouviram falar sobre a octanagem da gasolina, não é? Com certeza. Isso é pura termodinâmica. E nós todos ouvimos falar em octanagem, na verdade, pouca gente sabe o que é octanagem. Na aula de energia endotérmica e exotérmica, hoje nós vamos abordar. Galera, então, os processos endotérmico e exotérmico. Olha só. O que é o processo endotérmico? É muito fácil, muito fácil. É o processo que absorve calor em algum sistema. Tá? Exemplo, o derretimento do gelo, tá? A ebulição da água, a fotossíntese das plantas, tá bom? E o processo exotérmico, tá? Libera calor do sistema. O endotérmico absorve o calor do sistema e o endotérmico libera o calor do sistema. Tá? A liquefação da água, a respiração, a combustão da gasolina. É por isso que eu escolhi esse videozinho aqui das octanas, que é bem legal. Quando eu passar a lista de exercícios para vocês, inclusive hoje eu montei, vocês vão ver que a variação da entalpia, o ΔH, ele é sempre negativo nesses casos. Por quê? Quando há perda de energia, não é? Vocês não vão ter um resultado de variação de entalpia negativo, vão ter positivo. Não é? E é um exercício assim que nos concursos, nos vestibulares, no Enem, sempre tem, você pega ratão, porque tem alguns detalhes na fórmula que, se o aluno que está resolvendo o problema ali, se distrair, não prestar atenção em alguns sinais, ele era o resultado, porque geralmente eles colocam tipo assim, 244 quilojoules positivo e o mesmo número negativo. Né? Aí confunde a cabecinha e se erra o resultado. Galera, o que é a combustão? Primeira coisa, nós temos que ter um combustível e nós temos que ter o quê? Um comburente. E a combustão nada mais é que uma reação química. É uma reação química entre reagente. É pura termoquímica. Tá? Nós temos que ter mais do que uma substância, né? Mais do que um elemento presente. Certo? E a combustão, seja ela qual for, menos ou mais, mas a quantidade de energia, tá, que libera
é sempre grande. Sempre grande. Mesmo uma vela acesa, ela está liberando uma quantidade bastante grande de energia, geralmente na forma de quê? Na forma de calor. Tá? Essas reações todas de combustão, elas são exotérmicas, certo? Mesmo que necessite de uma fonte de ignição para ocorrerem, que é típico dos motores dos automóveis. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pessoal, por favor. Eu não. Ainda seguindo na combustão, tá? No nosso cotidiano, ela é extremamente comum, inclusive no nosso organismo. Tá? Perda e ganho de energia, tá? Tem a ver com combustão. Porque quando se formam e se rompem as ligações, tá, que envolvem a interação da energia com a matéria, né, é quando o nosso organismo está processando os alimentos, não é? Por isso existem os mais calóricos, os menos calóricos, tem reações de combustão e energia exotérmica, energia endotérmica. Né? Essas reações de combustão, né, fora do nosso organismo, eles são utilizados de forma muito especial e especialmente explorado em qualquer dispositivo, equipamento, em máquinas, não é? Seja elas quais forem. E dependendo da interpretação do funcionamento, da interpretação dos seus resultados, inclusive energéticos, e das suas transformações de energia, vai permitir que seja viavelmente otimizada ou utilizada ou inutilizada e inviabilizada. Vamos dar uma olhadinha aqui em algo que, como eu falei, pouca gente sabe, galera. Eu quero que vocês assistam com bastante atenção, porque um engenheiro mecânico... Está todo mundo me ouvindo bem? Sim. Então tá, então Sim. prestem bem atenção, galera. Vocês todos aqui, engenheiros e mecânicos, na festa da família, no casamento, no bar, no jogo do futebol com os amigos, aí chega o amigo de vocês lá, o colega, e diz assim, Alessandro, ô cara, tu que está fazendo engenharia mecânica aí, que é engenheiro mecânico, daí explica para nós o que é octanagem de gasolina, ninguém sabe aqui. E aí, Boa Alessandro? pergunta. Alô? Eu não sei dizer, professor. Já ouvi falar, mas não. Pois é, mas é isso que eu estou falando para vocês. E daqui por diante vocês vão saber. Porque seria uma vergonha, né? Verdade, professor. Uma vergonha. Vocês não conseguirem explicar para os amigos. Vamos lá. Tá sem som, professor. Não sei se começou já aqui. Vocês estão sem som. Tô certo? Sim, tá sem som. Já resolvido. Esqueci de desabilitar o botãozinho. Agora já está habilitado. A gente ouve falar de octanagem. A octanagem está diretamente ligada ao tipo de Ouvindo, galera? Sim. gasolina. Quanto maior a octanagem, melhor o desempenho do veículo. Mas afinal, o que é octanagem? A maioria dos carros que a gente vê no dia a dia usa motores de combustão interna de 4 tempos. No primeiro tempo, conhecido como etapa de admissão, o pistão do motor se move para baixo, aspirando a mistura de combustível e ar para dentro da câmara de combustão. Em seguida, o pistão sobe e comprime a mistura dentro da câmara. Esse é o segundo tempo, chamado de etapa de compressão.
Ao final da etapa de compressão, quando o pistão está próximo do ponto mais alto de sua trajetória, a vela de ignição emite uma faísca e a combustão tem início. A combustão faz com que os gases entrem em expansão, aumentando ainda mais a temperatura e a pressão dentro da câmara e empurrando o pistão para baixo. Esse é o terceiro tempo, conhecido como etapa de combustão ou de expansão. É nessa etapa que a energia térmica é transformada em energia mecânica, gerando o movimento do pistão, que movimenta também os eixos e engrenagens. E então, o carro entra em movimento. O último dos 4 tempos vem logo em seguida, quando o pistão sobe novamente e expulsa os gases queimados pelo tubo de escapamento do carro. Esse quarto tempo é conhecido como etapa de descarga. O processo todo começa novamente e se repete centenas, às vezes milhares de vezes a cada minuto, dependendo da rotação do motor, que está relacionada à velocidade do carro. Já a potência do motor está diretamente ligada às altas pressões e temperaturas dentro da câmara de combustão. 2 fatores contribuem para uma maior potência do motor, além da sua rotação: a taxa de compressão e o avanço de ignição. A taxa de compressão indica o quanto a mistura de ar e combustível dentro da câmara é comprimida antes de entrar em combustão. É uma característica definida no projeto de fabricação do motor, com valor fixo e não ajustável. O avanço de ignição indica o momento da emissão da centelha pela vela de ignição. É um valor variável que depende da composição de diversos fatores, como rotação, velocidade e solicitação do motor. O avanço de ignição é ajustado pelo sistema eletrônico do motor. Uma taxa de compressão mais alta e um avanço de ignição ideal beneficiam o desempenho e o consumo do motor. Mas esses 2 fatores podem ter um efeito indesejado que chamamos de detonação. A detonação é uma combustão irregular e descontrolada que pode ocorrer na câmara de combustão após a emissão da centelha. É o que a gente chama no dia a dia de batida de pino, que pode até danificar completamente o motor. A detonação é causada por alguns fatores, dentre os quais combustível inadequado. Daí a importância de usar uma gasolina capaz de resistir às altas pressões e temperaturas formadas dentro da câmara de combustão. Octanagem é justamente a capacidade de resistência da gasolina às altas pressões e temperaturas. Quanto maior a octanagem da gasolina, maior sua resistência à detonação. Isso permite ao motor trabalhar melhor e ter um desempenho cada vez maior. Nossa gasolina Podium possui a mais alta octanagem do mercado, com no mínimo 95 unidades IAD, que significa Índice Antidetonante, e é a média de 2 métodos padrões de medição de octanagem. O IAD é uma das formas de representar a octanagem, mas em qualquer dos métodos, a gasolina Podium apresenta o maior índice do mercado. Por proporcionar um aproveitamento total da potência projetada, a Petrobras Podium se tornou referência de desempenho e durabilidade. Sempre que se fala... Então, galera, agora vocês já não vão mais passar vergonha na frente dos parceiros, né? Respondam se compreenderam bem ou não. Alô? Ó, o que eu entendi aqui, a octanagem é a capacidade da gasolina de resistir a alta Exatamente. temperatura e pressão. É mais ou menos isso. Tem mais alguns detalhes. Mas se você chegar nos teus amigos e responder assim, os caras já vão te pagar uma cerveja, né? E tu já está com o nome feito. Só um pouquinho, galera, que eu estou respondendo um colega de vocês que não está conseguindo entrar. Galera, agora vamos ver como funciona a reação de combustão. Reação de combustão. Eu vou fazer... Isso aqui eu sei de cabeça. Vamos fazer no quadro negro aqui, que é branco.
Vamos aprender isso também, galera. Pessoal, tá, a gasolina, geralmente a forma da gasolina, que é a octana, a isooctana, é o quê? É C8. Estou escrevendo aqui com o mouse, tá, galera? Até está indo bem. H18. Que vai reagir com o gás oxigênio. O2. E vai se transformar em dióxido de carbono e água. H2. Ó, é por isso que de vez em quando vocês enxergam água no escapamento dos veículos. Tá todo mundo enxergando o que eu escrevi aí, galera? Sim. Então tá. Vamos ver se a reação está certa. Quantos carbonos nós temos aqui no lado de esquerdo? 8. 8. Quantos carbonos tem aqui? 1. Então, nós temos que balancear. Vamos colocar aqui o número 8. 8 vezes 1 carbono, 8 carbono. Agora, carbono está legal, está balanceadinho. Quantas águas tem aqui? Água não, hidrogênio. 18. Quantos hidrogênio tem aqui? 2. 2. Então, para balancear, o que nós temos que fazer, galera? Isso aqui tem 18 e aqui tem 2. Qual é o número que nós temos que colocar aqui? 9. 9. Isso aí. É assim que funciona o balanceamento das equações. Métodos de tentativa e erro. Beleza, galera. Mas agora nós vamos ter um probleminha. Quantos oxigênio nós temos aqui? 2. 2 oxigênio. Aí que a porca torce o rabo, né, cara? E agora quantos oxigênio ficou aqui? 1. Hã? 1. Quantos oxigênio nós temos aqui? 1 e vezes 9 dá quanto? Dá 9? Sigam bem o raciocínio, galera. Eu quero que vocês aprendam a fazer essa reação. É uma reação típica de termodinâmica, termoquímica e de engenharia mecânica. Olha só. Nós temos um oxigênio aqui, nós colocamos o 9. Só que o 9, ele não multiplica só o hidrogênio, tá? Ele multiplica o oxigênio também. Então, quantos oxigênios nós temos aqui? Júlia? 9. 9. Mesma coisa aqui. Quantos oxigênios nós temos? Onde eu estou mostrando? 16. 2. Ó, O2, né? Não tem 2 oxigênios aqui? Sim. Sim. E esse 8 não está multiplicando a molécula toda, então quantos oxigênios são? 16. 16. 16 mais 9? 25. 25. Então, nós temos que colocar o 25 aqui. 20. Borrachinha. Vamos apagar. Agora não volta mais. Volta, por favor.
Perdeu o lápis aí, professor? Perdi o lápis, cara. Dio santo. Camadona. Aí sim, né? Aqui só aparece a tela ainda, se aparecesse a parte de cima aí, né? Sim, não Eu poderia aparece. ajudar. Nessas horas que dá só lá do quadro. Não, mas eu não vou perder para esse quadro de jeito nenhum. Ah, Aí, professor. esse aqui é um 25, tá bom, galera? Vinte e cinco aqui na frente do oxigênio. Vocês não estão vendo nada estranho aí? Quem é que vai perceber o erro? Vai ficar 50 daí, Vai oxigênio? ficar 50. E quantos oxigênios nós temos nesse lado aqui? 25. 25. E agora, o que nós faz, galera? Vamos ver se alguém ajuda. Já aviso que na química tem mágica para tudo. Júlia, João, galera do ano passado que fez química comigo. Johnny. Alessandro. Parem de ouvir o jogo e prestem atenção aqui. Júlia, tem alguma resposta ou não? Não, Não? tá tentando ainda. Por que esse 25 foi parar ali, mano? Então tá, vamos repetir de novo. Sabe por que o 25 veio aqui? Quantos oxigênios nós temos aqui? 8 vezes O2. Tá, cadê 16? E quantos nós temos aqui? 9 vezes 1? 9. 9 mais 16, quantos são? 32? Não, 9 mais 16. Ah, 25, tá? Nós temos que deixar nos dois lados da reação, no lado esquerdo, que são os reagentes, no lado direito, que são os produtos, o mesmo número de átomos. Nós não podemos perder átomos e não podemos ganhar átomos, tá? Então, como nós temos aqui 25 oxigênio, nós colocamos 25 aqui no lado do A2, para fazer a estequiometria, o balanceamento, tá bom? Só que 25 vezes O2, que é 2 moléculas de oxigênio, dá 50 oxigênio, dá o dobro. O que nós fizemos para balancear agora? Nós fizemos o seguinte, ó, galera. 25 sobre 2. Entenderam? Quem é que está entendendo o que eu fiz aqui? Eu já estava pensando em multiplicar o outro lado lá por 2. E quem é que entendeu o que eu fiz aqui? 25 dividido por 2 é quanto? 12,5. Vezes 2, Os 25 do outro lado. 25 do outro lado. Capite? Entenderam, galera? Querem que eu repita? Wagner, seja bem-vindo, Wagner. Valeu, professor. Estava com medo que você faltasse de novo. Galera, entenderam bem a reação da octanagem e a reação química da combustão da gasolina? Posso seguir adiante? Alguém quer mais uma explicação, mais um clareamento? Júlia, John, Alessandro, Andrei, Lucas, Bernardo, Eduardo, Miguel, Vinícius. tudo certo aqui, professor. Agora eu já entendi.
Compreendeu, Agora Júlio? clareou as ideias, professor. Coisa Obrigado. boa. Isso é muito bom. Maravilha. Por enquanto, tudo certo, professor. Maravilha. Vamos seguir adiante, então. Não, é aqui que eu tenho que ver. Aqui nos meus slidezinhos. É aqui. Pessoal, olha só, seguindo a nosso bate-papo curto de energia endotérmica e exotérmica, que é importante, mas isso é um capítulo curto, fácil de entender, porque nós temos uma longa caminhada hoje de noite e até o final do ano. Tá? Todos esses processos que ocorrem, tá? Com a liberação de calor, ou absorção de calor, eles são de importância, assim, fundamental para qualquer processo industrial, de qualquer setor, seja onde for, seja o produto que for, e, inclusive, para os seres vivos. Os processos exotérmicos, por exemplo, tá? Eles transmitem o quê? A sensação de conforto térmico quando nós estamos no inverno. Tá? A sensação de aquecimento, no nosso caso, como pessoas. Tá? Ou nas combustões das máquinas, certo? Para gerar energia para o nosso corpo, para queimar glicose, por exemplo, gerar trabalho, fazer girar as máquinas, as fábricas funcionarem, a economia girar, certo? Fundamental. E não só o exotérmico, o endotérmico também. O endotérmico faz o quê, galera? Nos sistemas. Né? Eles absorvem o calor, que é o caso, por exemplo, de um ar-condicionado. Se o ambiente está muito quente, ele absorve o calor e devolve o ar frio, dá a sensação de frio, não é? Ou como a sensação de se molhar, de tomar banho, de segurar um cubinho de gelo na mão, certo? Na verdade, o funcionamento dos refrigeradores, das bombas de calor, galera, tá? A indústria de alimentos, sem a ciência da energia endotérmica e exotérmica, não existiria nos moldes que nós conhecemos hoje. Tá? Lembrem que até pouco tempo atrás, na escala da humanidade, 200, 300 anos é pouco tempo. Como é que as pessoas conseguiam conservar os alimentos? Ou era salgando os alimentos, ou era, no caso principalmente de frutas, açucarando bastante as frutas e fazendo secá-las. Né? Hoje, os processos exotérmicos e endotérmicos permitem o congelamento, galera. E aí, vamos aproveitar para que vocês saibam, porque um engenheiro mecânico tem que saber isso de forma bem rápida. Pessoal, por quê? Por que salgar os alimentos ainda hoje? Ou açucarar as frutas, tá? As frutas cristalizadas. Ou congelar os alimentos, conservam contra, por exemplo, o crescimento de bactérias, esporos. Alguém sabe me falar ou não? Quem é que vai lembrar da química dos alimentos do ano passado? Johnny? Johnny? Professor, vou dar um chutar aqui, ó. Eu acho que é porque aí, tipo, Eu não me lembro. se salgar algum alimento ou congelar, não vai fazer com que as bactérias se proliferem. Tá, mas por que elas não se proliferam e não crescem? Porque daí não tem mudança de temperatura. Tá, podem ir falando à vontade. Não é bem isso. Deixa eu falar para vocês, porque nós, como eu falei, nós temos uma longa noite. Pessoal, olha só. Tanto quando se salga o alimento, ou quando se cristaliza uma fruta, ou quando se congela os alimentos, acontece algo
que vocês devem gravar na mente e nunca mais esquecer. Existe a eliminação da água livre. É assim que se chama quimicamente. Quando existe água livre num determinado meio, existe a liberdade para o crescimento das bactérias, esporos, etc. Capite? Tá? Quando salga a carne, tá? Imediatamente por osmose, o sal extrai a água e a quantidade de água livre, mesmo aquela que ainda fica no alimento, ela não fica compatível com o crescimento de bactérias. Por que o açúcar muitas vezes conserva lá uma chimia, um doce, 1 ano, 2, e a fruta cristalizada se conserva? Porque a água elimina, o açúcar elimina a água livre. O sal se liga à água, o açúcar se liga à água, elimina a água livre. Não tem água para crescer bactérias. Por que o congelamento elimina a água livre? Porque congela a água. Congelando a água, não tem água livre para crescimento de bactérias, galera. Capite? Entenderam? Não vão mais esquecer? Sim. Maravilha. Seguimos adiante, então. Alguns exemplos eu coloquei aqui bem rapidinho, tá? De processo endotérmico, retira um calor de ar do interior do refrigerador, diminuindo a temperatura e conservando os alimentos. É um processo endotérmico. Não é? A queima de uma vela é um processo exotérmico, libera calor para o meio ambiente. Não é? A formação de neve é um processo endotérmico, tá? Onde a água se solidifica com a liberação de uma quantidade expressiva de calor. Tá? Então, como está ali, ó, isso que eu falei, olha, galera, está liberando 7,3 quilojoules, é sempre representado por ΔH negativo. Não se esqueçam disso, tá, galera? Ó, variação de entalpia, ΔH, geralmente vai ser negativo. Tá bom? Aqui eu coloquei para vocês de forma bem detalhada, porque esses slides eu vou compartilhar no AVA com vocês, tá? A reação da queima do octano, que eu fiz agora, e a do etanol também. Certo? E aqui uma reflexão, eu vou pedir para a Júlia ler. Júlia, leia aí os pontos negativos e positivos da gasolina e o álcool. Deixa eu só arrumar aqui. Pontos negativos e positivos. A gasolina apresenta uma quantidade de energia acumulada de 3,62 vezes maior do que o etanol, tornando esta mais energética e havendo um gasto menor de combustível em relação ao etanol. Entretanto, o etanol apresenta-se como um combustível mais limpo, por descarregar uma quantidade 4 vezes menor do que o menor de gás de efeito estufa na atmosfera, além de ser produzido por planta, biocombustível, ao contrário da gasolina, que é um combustível fóssil. Beleza, é isso aí. Deixa eu falar para vocês aqui. Prestem também bem atenção no que eu vou escrever, no que eu vou falar, porque é algo bem fácil de vocês identificarem quando for necessário, e cedo ou tarde vocês vão necessitar. Olhando uma fórmula, por exemplo, C18H18, C2H5OH, como é que só olhando essas formulazinhas nós vamos saber qual a substância ou qual o combustível é mais poluente? Se alguém sabe, por favor, já me ajuda e fala, senão eu vou falar daqui a pouquinho. Vamos lá, Johnny, Wagner, Júlia. É o que tem menos números de componentes? É até por aí. Tu tá chegando perto.
Tá bem perto. Quantidade de carbono? Molécula de carbono? Eco! Isso aí. Isso aí. Olha aqui. Parabéns. Quantos carbonos temos aqui? 8. Quantos carbonos temos aqui? 2. 2. É óbvio e ululante que a gasolina é mais poluente que o etanol. Tá bem, galera? Essa vocês não vão esquecer também, tá certo? Sim. Maravilha, maravilha. Professor, deixa eu Oi. te fazer uma pergunta. Pode? Eu não entendi ali a forma da gasolina um pouquinho sobre os carbonos. É a diferença pro etanol, coisa? Tá, só um pouco, vamos voltar lá. Apesar que eu apaguei já, tá? Mas eu vou buscar de novo, só um pouco. Tem o quadro, acho, né? O quadro, será que eu apaguei o quadro? E por que a gasolina, tipo, em comparação com o etanol, Vamos gasta voltar aqui. menos, faz mais quilômetro? Isso daí que eu queria Ela tem entender. mais. É a mesma explicação, ó. Mesma explicação. Não está aqui. Eu vou buscar a forma dos dois para mostrar, tá bom? Não vamos deixar nada para trás. Aula 2. Vamos lá. Galera, olha só. Por que a gasolina anda uma quilometragem maior que o álcool? Você perguntou, não é? Sim. Ela tem poder calorífico maior, ó, de combustão. C18, H18, 8 carbonos, 2 carbonos. 5 hidrogênio, 18 hidrogênio. Dá quase 4 vezes mais potente que a gasolina e também quase 4 vezes mais poluente. Entendeu? Olha o número de carbono aqui. 8 carbono, tá? Olha o número de carbono aqui. 2. Isso serve para qualquer outra fórmula. Outra fórmula comparativa de duas substâncias. Deu para entender? Sim. Obrigado, professor. Capaz? Ai, deixa eu te contar uma coisa. 1-0 Grêmio. Então vai ser 6-1 para o Flamengo, então. Que jeito. Pessoal, vamos fazer rapidinho uma pausa aqui. Vocês precisam se organizar urgente em 8, tem 15 alunos. 8 grupos, um vai ficar sozinho. Primeiro critério, vocês vão fazer as duplas por... mas eles são todos mecânicos. Perdão. Primeiro critério, não pode ter grupo de 3. Tá bom? Ou seja, como são 15 alunos, um vai ficar sozinho. Então serão eu faço 8. sozinho, senhor. Tá bom. Só que eu preciso... Alessandro, tinha dado a palavra. Eu não. Isso aí, Alessandro. Tem o Plit. Palavra se cumpre, rapaz. Tá, só um pouquinho aí, deixa eu terminar. Agora eu preciso de 2 monitores. O Wagner, o ano passado, no seminário de Química, cara, ele parecia que estava num seminário já do 6º semestre da Engenharia Mecânica. O cara me leva uma caixa, rapaz. Como é que era mesmo o teu equipamento, Wagner? Fala aí para os colegas. Uma caixa de redução? Uma caixa de redução, cara. Não é fácil esse Wagner, é fortíssimo ele. Assim, ó, preciso que vocês se organizem. Vou falar nome por nome. Júlia, Lucas, Johnny, Alessandro, João, Andrei, Bernardo, Eduardo, Miguel, Vinícius, Wagner. Montem os grupos.
Tá? Então, já tem um que vai fazer sozinho, é só montar os outros 7 grupos de 2. Eu vou, a semana que vem, eu já vou compartilhar com vocês as capas dos seminários e vou passar para vocês 8 temas. Só que esses 8 temas é para vocês terem uma facilidade de escolha. Porque vocês vão ter toda a liberdade de escolha se vocês quiserem, por exemplo, desenvolver um aplicativo ou um game de engenharia mecânica. Aí não precisa ser nenhum daqueles temas. Se vocês quiserem desenvolver um plano de negócios da engenharia mecânica, vocês têm tema livre, não precisa ser nenhum daqueles que eu vou sugerir. Tudo bem entendido, galera? Agora, quem são os 2 que vão me ajudar como monitores e que vão ser responsáveis por coletar o nome das duplas, colocar no Excel e depois me entregar? Grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, 5, 6, 7, 8. E aí depois eu vou dar data, vocês vão me ajudar com tudo até o final do semestre em relação aos seminários. Vão pensando, eu preciso de 2. Eu acho que a Júlia vai ser uma. Como é a única mulher. Pode ser sim, professor. Tá? A Júlia é uma delas, aí eu preciso de um garoto. Vão se decidindo quem vai ajudar a Júlia. Galera, vamos dar uma passeadinha ligeiro nas soluções para vocês lembrarem, fazer um remember aqui, um recall, porque na segunda parte da aula, tá? No nosso material de saga, vocês vão ter que ter uma noçãozinha, relembrar a pureza das substâncias em alguns momentos, até mesmo em relação à água, para responder a algum dos questionamentos. Tá? O que são soluções, galera? Tá? Ô, prof. Oi? Desculpa a pergunta aqui, voltando um pouquinho. O que foi feito com a caixa de redução lá que o homem levou? O Wagner ele fabricou uma caixa de redução no seminário de Química. Ah, bom. É de motor de carro? Ele construiu uma. Levou lá com a glicerina. E como tinha que ter algo a ver com a química, ele levou a caixa embebida no combustível de glicerina, né, Wagner? Isso. Exatamente. Era uma caixa de... Eu não me lembro. Acho que era de 3 tempos, acho que era. É isso aí. De química, a única coisa que eu tinha na hora lá era a glicerina, né? Que eu tinha em mãos naquela hora lá. Só que, na verdade, como vocês vão ver nas aulas de altos fornos, né, a química do ferro e ácido usa, o ferro, o aço é pura química, né? Tem gente que está saindo da aula, cara. Estamos com 12, nós estávamos com 15 antes, não sei o que está vendo. Galera, soluções. Em primeiro lugar, nós já na barriga da nossa mamãe, nós já estamos numa solução, não é? Certo? Esses sistemas todos que se constituem em substâncias, as misturas homogêneas, são denominadas soluções. Não se esqueça, mistura homogênea, soluções, tá? E soluções são sempre misturas de 2 ou mais substâncias e que apresentam obrigatoriamente um aspecto uniforme. Prestem atenção que vai ter algo envolvendo isso. Por exemplo, o ar que envolve o nosso planeta. Tá? Nós temos as ligas metálicas, que são soluções sólidas, o latão com o cobre e o zinco. Tá? Outros exemplos, a água dos oceanos, né, rica em cloreto de sódio e H2O, cloreto de magnésio, sulfato de magnésio, né? Vários gases, como oxigênio. Certo? Esses exemplos todos que eu estou dando para vocês podem se perceber e indica bem claramente que as soluções, né, são sistemas homogêneos dissolvidos
por solutos dissolvidos num solvente. Galera, se eu dissolvo sal na água, quem é o soluto, quem é o solvente? Rápido, galera. Sal na água. É isso aí, é óbvio, né? E o soluto é o sal. Tá bom, galera? Wagner, tu que faltou a aula semana passada, leia esse slidezinho, por favor. Solução essa parte que eu colori. Ah, tá. Solução saturada. É a que contém máxima quantidade de soluto numa data quantidade de solvente a uma determinada temperatura. Essa quantidade máxima é denominada coeficiente de solubilidade. Ó, pessoal, prestem bem atenção, tá? Eu estou dando um exemplo de produto simples para vocês entenderem bem, tá bom? Quantas gramas de açúcar nós temos aqui? Ó? 50 gramas. Tá bom? Se nós colocarmos aqui em 100 ml de água, mais ou menos a 20 graus, nós vamos ter a dissolução completa do açúcar aqui, tá? Não vai ter nenhum corpo de fundo. O que é corpo de fundo, galera? É precipitação de um material. Agora, se nós pegarmos 50 gramas de sal e colocarmos nos mesmos 100 ml de água a 20 graus e começarmos a agitar, nós vamos ter a formação de um corpo de fundo, de um precipitado. Tá? Por que em 50 gramas de sal, em 100 ml de água, nós vamos ter um precipitado de 14 gramas de cloreto de sódio, galera? Não se dissolveu bem, senhor. Não... É a quantidade que está super saturada. Olha aqui, ó, por isso que eu pedi para ler antes essa partezinha aqui, para vocês entenderem. Olha aqui. Leiam silenciosamente e me pergunte tudo que vocês não entenderem. Aí eu quero que alguém me explique por que precipitou 14 gramas naquela solução de cloreto de sódio e água. Alô, galera? Quem é que vai me explicar? Eu não sei, senhor. João? Alessandro? Eu não sei. Não sei. Júlia? Professor, qual a temperatura lá no outro lá? É a 20 mesma graus, a temperatura? mesma aqui, ó. Mesma que aqui. Bernardo, leia de novo que tu vai conseguir. Vou te dar uma dica, tá ouvindo, Bernardo?
É tu que está falando comigo, né? Isso. Olha só, Bernardo. Ó. O coeficiente de solubilidade do cloreto de sódio é de 36 gramas por 100 gramas de água, a 20 graus centígrados. Então, por que precipitou 14 gramas lá? Olha aqui de novo. Bernardo? Porque, pelo que eu entendi, se o sal ele dilui 36 gramas por 100 100 gramas de ml. água. É. Mas e como tem 14 a mais ali, os 50 gramas de sal, então esses 14 não vai se misturar. Daí, por isso que sobrou lá. Exatamente. Esse aí Isso que aí também. precipitou. Entendi Exatamente. também. Exatamente. Capite? Compreenderam, galera? Agora Sim, entendi. deixa eu falar para vocês mais um segredinho e que não se aplica só exatamente a essa substância e algumas outras. Se nós pegarmos esses 100 ml com os 50 gramas de sal e os 14 que se dissolveram e aquecermos, quando chegar a 60, 70 graus, todo o sal vai estar dissolvido, tá, galera? Agora uma pergunta ao Alessandro e ao outro colega que estava respondendo com ele. Quando resfriar a água, vai precipitar de novo o sal ou não? Pode precipitar, professor, ou pode criar nas bordas, ali, nas paredes mesmo, uma É o saliência do Alessandro sal. que está falando? Isso, ele Tá. volta ao normal daí. Então, deixa eu explicar uma coisa. No caso específico aqui do sal, tá, Alessandro? Quando nós aquecermos essa solução, não vai voltar a precipitar. Ah, bom. Ah, eu acho que o açúcar, Tá, né, mas que volta. pergunta por quê? Não, pergunta por quê. Por quê, professor? Porque a solução supersaturada de cloreto de sódio, nessa proporção, depois de aquecido, ela não vai voltar a precipitar. Mas tem um detalhe, presta bem atenção, tem um detalhe. Se você jogar dentro dessa solução um cristalzinho desse cloreto de sódio, mas um cristalzinho micro, vai precipitar tudo de novo. Capite? Entendeu? Porque supersaturou de novo, muda o equilíbrio e outra vez ocorre a precipitação. Tá, Alessandro? Entendeu? Mais ou menos, senhor. É assim, ó. Nós estamos numa solução supersaturada e em equilíbrio muito frágil. Por isso que não precipitou os 14 gramas de sal novamente. Ele está dissolvido no líquido depois do aquecimento mesmo, depois do resfriamento. Certo? Está naquele equilíbrio muito tênue. Quando você colocar mais um cristalzinho lá de cloreto de sódio nessa solução supersaturada, esse equilíbrio se desfaz e vai acontecer a precipitação do cloreto de sódio. Certo, Alessandro? Certo, mas e por que quando diminui a temperatura, ele quando volta para o normal, ele não... Os volta, segredos da química, tá? Ficou em equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico perfeito. Isso aí nós aprendemos e abordamos em hidrólise, em equilíbrio químico, em equilíbrio em soluções aquosas. A situação de equilíbrio é quando o meio, seja ele qual for, está numa situação tão perfeita que uma interferência, seja qual for, vai mudar o status quo daquele meio e daquela solução. E o equilíbrio químico não se aplica só nessa questão ou referente a algo que está dissolvido numa solução. Nós aplicamos as reações reversíveis e irreversíveis.
Em algumas situações, o equilíbrio químico pode ficar tão perfeito que o reagente e o solvente vão chegar em determinado momento, devido ao equilíbrio químico, na mesma velocidade. Eles vão atingir uma velocidade, tanto o produto quanto o reagente, idênticas, que vão alcançar esse equilíbrio químico. E nesse exato momento, eles se tornam uma reação reversível. E o produto volta a ser reagente, e o reagente volta a ser um produto. Entendeu, Alessandro? Um pouco? Sim, Deu sim, pra... isso vale para qualquer substância, né, professor? Que nem ali Para o muitas açúcar das também. reações, não é para... Não, o açúcar não. Ok. Para algumas situações. A aula de cinética química eu quero ministrar para vocês, que eu acho importante. E é na cinética que se aprende essa questão da velocidade das reações e do equilíbrio químico. Pessoal, até aqui está tudo bem? Alguém ficou com alguma incompreensão para trás? Estão conseguindo acompanhar tranquilo a aula? Oi, galera. Sim. Enquanto está tudo certo. Beleza. Tudo certo, professor. Então é o Tranquilo. seguinte, ó. Um intervalo até as 20h45, quando nós vamos para o segundo tempo da aula. E hoje, duvido vocês terminarem antes das 10h30. Acho brabo, mas vamos lá, vamos ver. Então tá, então. Tá?
E aí, galera? Estão aí ou não estão aí? Eu tô aqui. Vamos aqui. Então, Aqui também. vamos lá, vamos lá. Vamos ver se está todo mundo aí. Está faltando um. Estou chamando um por um aqui. Tá louco? Parece segundo grau, Deus santo. Vocês já formaram um grupo da turma ou não? Júlia, quem é que vai te ajudar, Júlia? Mas ninguém se pronunciou ali. Então deixa para mim. Wagner, ajuda a Júlia. Wagner. Tá, beleza. Vocês moram na mesma cidade? Você sabia, Júlia, que o Wagner também é marauense? Não, acho que nem conheço ele, professor. Pois é. Tá, os dois marauenses, então. Vamos lá. Bernardo, tá aí, Bernardo? Tô aqui, professor. Tô aqui. Miguel? Tô aqui. Alessandro? Vamos desligar o microfone e desligar os jogos. Wagner, João? Ô, João. João Capela. Aqui. Ah, Deus santo. Eu já ia falar mal de você, ia correr risco de ser processado. Andrei, Lucas. Beleza, vamos lá, galera. Aqui, Vamos lá. professor. Pessoal, qual é que vai ser a nossa tarefa da segunda parte da aula, tá? Vão ser as propriedades de uma substância, tá bom? Vai ter uma apresentação que vocês vão ler. Vai ter o desafio, certo? Vai ser um desafiozinho. Tá bom? Da mesma maneira que a outra. Vai ter o gráficozinho para vocês lerem. Vai ter um videozinho, se vocês quiserem assistir. Vocês podem assistir. Tá bom? De repente, nós vamos assistir junto o videozinho, daí depois vocês conhecem. Tem um capítulo de livro, tem um exercício bem fácil. É muito boa, tá muito boa essa aulinha, tá legal, vocês vão entender bem o que são substâncias puras. Vai dar para nós entrar valendo no primeiro princípio da termodinâmica, tá bom? Vamos assistir junto, então, só o vídeo, daí depois vocês estão com Deus e a habilidade de vocês para responder. Olá! Nesta dica do professor, você verá a mistura de substâncias puras e como separá-las. Quando duas ou mais substâncias puras se juntam, tem-se a mistura. Logo, quando as substâncias puras se misturam, passam a ter composição química variável e podem adquirir nome próprio. Como exemplo, pode ser citado o ar atmosférico, que é composto por nitrogênio, oxigênio e outros gases, ou o álcool hidratado, que é composto, como o próprio nome diz, por água e álcool etílico, ou ainda a gasolina, que é composta por hidrogênio e carbono, dentre outros exemplos. A partir dos exemplos citados, sabe-se que os fluidos utilizados como combustível ou até mesmo componente de uma máquina ou equipamento são formados pela junção de diversas substâncias puras, ou seja, são misturas. As misturas podem ser homogêneas e heterogêneas. As misturas homogêneas são compostas por somente uma fase, não sendo possível diferenciá-las visualmente, como por exemplo a água com sal, água com açúcar, água com acetona, entre outros. As misturas heterogêneas são compostas a partir de duas fases, sendo possível diferenciá-las visualmente, como por exemplo a água com óleo, água com enxofre, entre outros. Antes de separar uma mistura, deve-se analisar o tipo de mistura, ou seja, se é heterogênea ou homogênea, para então escolher o melhor meio de separação a fim de obter os melhores resultados. As misturas homogêneas podem ser separadas através de processos físicos, que alteram seu estado físico separando os componentes. Pode ser feita pelos seguintes métodos.
Destilação ocorre na diferença de temperatura de ebulição entre as substâncias da mistura. Extração ocorre ao utilizar solvente líquido para separar um ou mais componentes da mistura. Cristalização separa misturas de substâncias sólidas através da diluição dos componentes em líquido, passando por posterior evaporação que provoca sua cristalização. Evaporação ocorre quando há aquecimento da mistura até haver diferenciação entre os pontos de ebulição de seus componentes. As misturas heterogêneas podem ser separadas através de métodos de separação de fases, sem a alteração de seu estado físico por meio de métodos mecânicos. Pode ser feita pelos métodos de catação, separação de forma manual. Peneiração, usada para separar sólidos de diferentes tamanhos, por meio de uma peneira. Filtração, separa misturas heterogêneas passando a mistura por um filtro. Flutuação, separa misturas sólidas, quando a mistura está dentro de um recipiente e adiciona-se um líquido com densidade intermediária. Assim, o componente menos denso irá flutuar e o mais denso irá afundar. Dissolução, separa misturas sólidas em que um dos sólidos irá se misturar com o solvente e o outro sólido não se misturará. Fusão, separa misturas sólidas com pontos de fusão diferentes, através do aquecimento onde um dos sólidos se funde primeiro. Levigação, arraste de sólidos com baixa densidade utilizando água, permanecendo somente os sólidos com maior densidade. Decantação, inclinação do recipiente com a mistura, passando para outro recipiente o líquido com menor densidade. Centrifugação, separa duas fases da mistura com utilização de força centrífuga, quando passa por movimento de rotação. Ventilação, utiliza o vento para separar componentes com diferente densidade. Separação magnética, para misturas sólidas que contêm ferro magnético. Ocorre com a utilização de ímã, que possibilita separar a substância magnética do restante. Como você viu, as substâncias puras podem ser misturadas com importantes fins, como os combustíveis, e podem também ser separadas quando necessário. Então, galera, tá uma barbada, né? Tá uma barbada. Eu espero 100% de devolutiva, tá? E vocês têm o prazo até às 22h30 para responder 100% dessa tarefa de hoje, que está no ABA, propriedades de uma substância pura. Alô, galera? Vamos à obra. Feito, Bora. professor. Tamo junto, tô aqui, tá? Estamos aqui. Hoje eu quero 100% das respostas de todos vocês.